por parte do governo, de nossa parte aqui, de que o debate da inflação e alguns anúncios que são feitos não criem uma falsa expectativa em relação ao futuro e acabe ampliando a pressão inflacionária em relação a esses preços no futuro. Pequenas indexações, né? É claro que a notícia da última sexta-feira, os jornais deram com todo o destaque, de que a inflação passa do teto da meta, 6,51. Olha, o teto da meta é 6,50. Mas como bem falou o ministro Mantega, o presidente do Banco Central, a avaliação que se faz é de janeiro a dezembro. Mas o que eu quero dizer? É que apesar de termos passado esse teto da meta, todos os números mostram que a economia começa a desacelerar, que a inflação do mês de maio já vai ser diferente. Falo isso porque é preciso tranquilizar as empresas, as pessoas, e isso é fundamental. Ou seja, a gente está olhando do retrovisor, a gente está olhando a inflação passada, mas a inflação de maio já deve ficar algo em torno de 0,4, o que trabalha na lógica do centro da meta, que é 4,5. E é por isso que eu quero trazer aqui essa leitura. Primeiro, a expectativa do mercado para o IPCA caiu. Era 6,37 e caiu para 6,33. Caiu por quê? Por que caiu a expectativa da inflação do mercado? Por que caiu? Na verdade, a inflação de abril, a expectativa é que fosse 0,85%. A inflação foi menor do que esperada pelo mercado, foi 0,77%. Dessa inflação, vale dizer que boa parte foram dos combustíveis. E o problema do álcool, só do preço dos combustíveis, os combustíveis representaram 39% da variação do indicador em abril. Há agora a diminuição, a queda do preço das commodities. Eu quero trazer aqui outras avaliações. Na semana passada, a Febraban divulgou pesquisa que aponta arrefecimento do crédito como resultado da ação do governo. Em outras palavras, caiu o número de empréstimos, porque o governo tirou dinheiro da praça, e menos crédito significa vendas menores e espaço reduzido para aumento dos preços. Na semana passada também, a Confederação Nacional do Comércio informava que os lojistas estavam um pouco mais desanimados com as perspectivas de venda, enquanto o Diese dizia que o custo de vida na cidade de São Paulo subira em abril menos do que em março. O mesmo Diese tinha divulgado um dia antes que em abril o preço da cesta básica caíra em 14 das 17 capitais do país. Números da equipe econômica que chegaram à presidenta já tinham mostrado que no primeiro trimestre o preço da cesta básica, inclusive, recuara. Outros dados conhecidos nos últimos dias sustentam que o otimismo do governo são a queda de um tipo de índice de inflação que o IBGE tem apenas para o empresariado. A previsão da Associação Comercial de São Paulo de que a venda no Dia das Mães vão crescer um pouco menos do que uma estimativa idêntica da Associação de Montadores. Ou seja, ministro Dornelles, nós estamos com várias análises que mostram a tendência de regularização desses preços agora aqui em maio. Vou citar aqui depoimentos do mercado, né? Fala aqui o jornal Estado de São Paulo de sábado. Elson Teles, economista da Maxima Asset, que fala que o IPCA de maio deve ficar entre 0,45 e 0,50, né? E o de junho deve cair para 0,2. O economista Flávio Combá, da Concórdia Corretora, também espera o IPCA menor em maio, de 0,45, que seria resultado da política monetária restritiva adotada pelo Banco Central. A pressão do álcool e da gasolina tende a diminuir. Alimentos e bebidas devem subir também menos. Além dos combustíveis, o professor de economia, Luiz Roberto Cunha, da PUC-Rio, aposta em redução da pressão dos artigos de vestuário e dos remédios. Ele espera uma inflação em torno de 0,5 para maio. Ou seja,
há posições, agora aqui, hoje, o senhor que é professor da Fundação Getúlio Vargas, diretor da Fundação Getúlio Vargas, hoje, coordenador de análises econômicas da FGV, Salomão Quadros, também diz que a inflação segue o caminho da desaceleração. Na avaliação de Salomão Quadros, a desaceleração consecutiva do IGPI-DI, Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, demonstra que o IGP, Índice Geral de Preços, passo a passo, siga o seu caminho da desaceleração. Ou seja, é o mercado e o governo, todos os analistas passam a fazer essa avaliação. A partir de maio, a inflação cai, deve ficar entre 0,4% e 0,5% por mês, né? Qual o problema? É que a inflação em julho e agosto do ano passado foi perto de zero. Então nós vamos ter até o final de agosto a média acumulada dos últimos 12 meses subindo. O que não significa dizer que a inflação está subindo. A inflação já está no ritmo adequado. Esse 0,4, 0,5 dialoga já claramente com o centro da meta. Então aqui é um debate que nós, senadores, que formadores de opinião, tem que fazer, que é de acalmar os mercados, que é de mostrar às pessoas, às empresas, os pequenos comerciantes, que não existe essa lógica da indexação de preço. Não existe essa pequena indexação de preço, que nós estamos no caminho correto, no caminho acertado. Por isso eu faço questão de subir aqui essa tribuna. E trago também uma discussão. Novamente, eu tenho citado tanto o jornal Valor Econômico, e tenho citado muito a jornalista Cláudia Safatli, citei na semana passada na Comissão de Assuntos Econômicos, mas quero citar hoje, senador Dornelles. É um trecho dessa avaliação que faz que o pior da inflação já passou, quando diz o seguinte, quando fala do cenário econômico internacional. Um trecho dessa matéria da Cláudia Safatli. O cenário internacional continua incerto e na semana passada ocorreu um fato curioso. Após a reunião do Banco Central Europeu, que decidiu pela manutenção da taxa de juros em 1,25% ao ano, o presidente da instituição, Jean-Claude Trichet, declarou que o Banco Central Europeu está incorporando a situação de taxa de câmbio em suas análises. Não apenas a inflação, está incorporando a taxa de câmbio em suas análises. Fez isso após uma iniciativa em comum. Leia em voz alta as declarações recentes do presidente do Federal Reserve Bank, Ben Bernanke. A valorização de 9% do euro frente ao dólar estaria na raiz do adiamento da elevação dos juros na zona do euro, depois de um aumento de 0,25% percentual na reunião do Banco Central Europeu em abril. Apreciação que decorre da montanha de dólares que o governo americano está jogando no mundo, inundando a liquidez internacional e depreciando as suas moedas. As palavras de Trichet chamaram a atenção de alguns economistas brasileiros, pois coincidem exatamente com o que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, tem dito. Conferem também com os argumentos do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, de que a questão cambial hoje é inflacionária, na medida que o imenso fluxo de dólares que entra no país gera expansão do crédito e alimenta a demanda. Ela acaba neutralizando os efeitos das políticas monetária e fiscal. Chama a atenção também, nessa mesma linha, o presidente do Banco Central Europeu dizendo que, nas análises, além de inflação, estão levando em conta o câmbio. O presidente, o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Olivier Blanchard, que diz que os bancos centrais, no pós-crise financeira internacional, deveriam cuidar não só da inflação, mas da estabilidade financeira, do hiato do produto e da taxa de câmbio. Para isso, teriam que usar uma caixa de ferramentas mais diversificada do que apenas os juros, que incluam medidas prudenciais, intervenções no câmbio e controles cambiais. Por que eu falo tudo isso, senhor presidente? Quero me dirigir à conclusão desse meu artigo. Acho que eu fiz saudação ao Banco Central porque acho que o Banco Central está fazendo um aperfeiçoamento de sua política. Ao invés de dizer, aumentou a inflação, sobe taxa de juros, como se fosse tudo com inflação de demanda, pela primeira vez estava expresso no relatório trimestral da inflação a análise das causas da inflação.
E eu vejo o governo atuando de forma unificada, como agora na questão do álcool, né? Em que o governo diminuiu, era de 20% a 25% a composição do álcool na gasolina, diminuiu para 18%, não vai ser preciso utilizar, porque a safra, a produção já está sendo reestabelecida, mas foi uma ação que não era só uma ação do Banco Central, ou seja, o governo como um todo, trabalhando como guardião da inflação. E falo agora também nessa medida. Em relação ao próximo ano, o Ministério das Minas e Energias diz que a ANP passa a controlar a questão do etanol e a Petrobras vai aumentar sua participação no mercado de 5% para 15%. Ou seja, o governo está usando várias medidas. E faço questão de ressaltar aqui a questão fiscal. Muita gente não acreditava, dizia, cadê a tal consolidação fiscal? O governo vai mesmo fazer um aperto fiscal. E vale dizer, o superávit primário divulgado semana passada foi de 40 bilhões em 3 meses. Superou a meta do quadrimestre. Mostra que nós vamos atingir com folga a meta estabelecida de superávit primário. E aí, qual é a minha conclusão? A minha conclusão é ir no caminho que o nosso senador, o ministro Dornelles, está tentando falar aqui nessa casa há muito tempo, em todas as intervenções, que é de que vale apenas aumentar a taxa Selic, desses itens, serviços, preços monitorados, os serviços interferem em apenas 23%. De que vale aumentar 1% da taxa Selic significa um custo fiscal de mais 10 bilhões. Um custo fiscal de mais 10 bilhões. Problemas para o câmbio. Em algum momento teve efeito sim no controle da inflação. Por quê? Porque aumentava a taxa Selic, derrubava o câmbio pela pressão nos preços dos produtos importados. Isso não funciona mais, o câmbio já está lá embaixo. Essa pressão dos produtos importados é um fato existente no dia a dia da nossa economia. Então, eu acho que cada vez mais esse é um debate que tem que ser feito na sociedade. O impacto real do aumento da taxa Selic no controle da inflação. O que é que 0,25% interfere no mais de... Senador Lindenberg, já é a quinta vez que eu prorrogo o prazo de Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência pela tolerância e vou encerrar o discurso dessa forma, né? Eu acho que o governo está no caminho certo, o governo fez o que tinha que fazer, não se apavorou, paciência, prudência, o que estão chamando de gradualismo, indo mirando tanto no combate à inflação, mas com preocupação de não derrubar a economia, e acho que estamos acertando. Os índices que vão aparecer em maio vão mostrar isso, que a política está correta. Errado seríamos ter dado uma grande pancada na taxa Selic, ter derrubado o crescimento do nosso país. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência.